Olá pessoal, aqui nós vamos fazer um resumo da aula que nós tivemos ontem, nossa primeira aula do curso de Geoprocessamento Básico com QGIS, onde eu vou fazer uma revisão simples do que nós trabalhamos ontem. Então, para quem já instalou o QGIS, a gente abre ele a partir do menu iniciar. Então aqui na letra Q você tem a parte do QGIS 3.10 e aqui os softwares que são instalados juntamente com o QGIS. Você tem o QGIS Desktop, tem o GRASS e tem o Saga, que também são outros softwares de geoprocessamento. O QGIS permite que as ferramentas desses outros softwares sejam utilizadas por dentro do QGIS, facilitando assim a produtividade no trabalho, sem precisar usar vários softwares para fazer o trabalho. Então, se o QGIS não tem uma ferramenta que o Saga tem, por exemplo, com essa integração é possível utilizar essa ferramenta por dentro do QGIS, sem precisar fechar o programa, abrir um novo programa, trabalhar e depois retornar ao QGIS. Então você consegue unir tudo isso num programa só e assim facilita o trabalho. Nós vamos abrir aqui o QGIS. A versão que a gente trabalha atualmente é a 3.10, que é a versão LTR, Long Term Release, que é a que tem um suporte maior e também ela já foi, digamos assim, os bugs, os problemas que aconteceram nas versões anteriores já foram resolvidos e ela é atualmente a versão que tem maior estabilidade. Então, eu sugiro que mesmo já tenhamos a 3.12 e a 3.14 fase experimental, eu sugiro que vocês estejam sempre a mais estável, que nesse caso, nesse momento, é a 3.10. Então, ela é a versão LTR, sempre vai estar indicado na versão que ela é LTR. Então, isso significa que ela é atualmente a mais estável. Então aqui nós temos a interface gráfica principal do QGIS, ele traz aqui as novidades, eu digo que já tem a 3.12 e também abre aqui a tela para que a gente possa fazer um novo projeto, tá? Eu posso clicar aqui nessa folha em branco, criar um novo projeto, já abre a view principal. Então essa parte aqui branca é a view principal. A view é onde a gente vai visualizar os nossos dados espaciais. Conforme a gente for fazendo a inserção deles, a gente vai conseguir visualizar eles aqui, certo? Aqui do lado esquerdo tem os painéis de navegador, de navegação e também o painel de camadas, onde todas as camadas de informação que nós formos inserindo, elas vão aparecer listadas aqui. Aqui em cima eu tenho os menus, certo? O projeto vai trabalhar com a questão de arquivo do projeto, certo? O menu editar é voltado para a edição dos arquivos, shapefile principalmente. A de exibição é voltado para a questão de visualização. A de camada é a gerenciamento de camadas, seja ela shapefile, raster, etc. As configurações do programa, os complementos é onde a gente faz a instalação dos plugins. Então, se a gente clicar aqui em gerenciar e instalar complementos, ele faz a busca dos repositórios e traz a lista de plugins que existe. Então, cada plugin desse tem uma atividade específica, ele realiza uma tarefa específica e você pode usar esses plugins, né, se você conhecer, para realizar algumas atividades aqui. Nós vamos ver alguns durante o nosso curso, ok? Então, para fazer a instalação, você seleciona um qualquer e aí faz o instalar complemento. Clica em instalar complemento e ele faz a instalação, ok? Vamos deixar assim. Temos também o menu vetor, que é onde vão ter as ferramentas de geoprocessamento, como o buffer, que é você criar uma área de influência a partir de um arquivo, uma geometria, certo? Como por exemplo, você tem uma linha de drenagem e aí você quer criar app com 15 metros para cada margem. Então, com o uso do buffer, você consegue gerar um outro polígono que vai mostrar justamente aonde é essa área de influência a partir dessa distância que você indicou. E aqui tem outras, né, como o Dissolve, Intersection, o Union, que é a união, que são ferramentas de processamento que nós vamos ver algumas delas também, ok?
Então aqui em geometrias tem as operações com as geometrias, como gerar os centróides, extrair vértice, converter polígonos para linhas, etc. Okay? Aqui na investigação, que a gente não vai ver essa parte, é mais sobre questão de seleção e até uma busca, quando a gente quer buscar alguma informação com base nas propriedades espaciais. Parte de análise também tem a ver com a questão da informação espacial, que você pode gerar, por exemplo, interseção de linhas, vizinho mais próximo, certo? E aqui no gerenciamento de dados tem a ver com a parte do gerenciamento das informações aqui no nível de arquivo, ok? No menu raster, que nós não vemos nesse curso básico, nós vemos no curso avançado, tem as ferramentas para trabalhar com os dados do tipo raster, imagens de satélite. Então você pode ter uma parte aqui sobre geoestatística básica, gerar interpolação. Você também pode gerar aqui a declividade, tá? Tem a parte das projeções. Aqui você pode fazer o mosaico, que é quando você tem duas imagens próximas uma das outras, e aí você quer gerar um arquivo único, você usa um mosaico. E também a extração, por exemplo, em contorno a gente faz a extração das curvas de nível e a conversão dos modos de cores e também de raster para vetor e também de vetor para raster. Tá? Banco de dados é a ferramenta que faz gerenciamento de banco de dados, quando você tem um banco de dados como PostgreSQL, e aí você pode, no PostgreSQL, que é um sistema gerenciador de banco de dados, você tem as tabelas com todos os dados e também você, através de uma extensão chamada PostGIS, você pode armazenar arquivos vetoriais e até mesmo de imagens dentro dessas tabelas que ficam armazenadas, que são gerenciadas por esse programa, no caso PostgreSQL. E aí você consegue acessar esse banco de dados, né, conforme os dados de acesso a partir dessa ferramenta aqui. De web a gente vai ver, tem alguns plugins que a gente instala e aí você consegue ver, por exemplo, as imagens do Google Earth e tudo aqui na view principal. Tá? Parte de malha a gente não vai ver e a parte aqui de processar, eu quero mostrar a caixa de ferramentas, que é justamente onde a gente tem a integração dos outros softwares que a gente trabalha, como o GEDA, o GRESS e o próprio SAG que eu falei. Esse Lastus é também uma outra ferramenta, mas não aparece para vocês porque é eu que fiz a instalação aqui dessa ferramenta, certo? Mas aquilo que eu falei, da integração das ferramentas dos outros softwares, eu posso trazer isso aqui para dentro. Por exemplo, o Saga ele trabalha muito com geoestatística. Então, todas as ferramentas de geoestatística do Saga, que são uma infinidade, elas podem ser utilizadas aqui dentro do QGIS, certo? Nós temos também outras ferramentas de raster, tem a parte aqui que ele trabalha com a hidrologia, para cálculo de fluxo, para geração de limite de bacias hidrográficas, e entre outras. Então, essas ferramentas estão disponíveis. São o Saga, o GRESS, são outros programas que rodam sozinhos também, mas a partir dessa integração eu posso trazer as ferramentas desses programas para dentro do QGIS. Então, isso faz com que o QGIS se torne uma poderosa ferramenta de geoprocessamento. Assim também como eu posso rodar aqui scripts na linguagem R, que é uma linguagem de programação voltada principalmente para trabalhos em estatística e que também tem uma parte dela que é aplicada em geoprocessamento. Então a gente pode gerar scripts em R e também gerar aqui dentro, ok? Vou fechar aqui a caixa. Então aqui nós temos os menus em cima, né? E aqui as barras de ferramentas, tá? Aqui são as principais de gerenciamento de arquivo, aqui são as ferramentas de zoom, aqui são as ferramentas de seleção que não estão disponíveis porque não tem nenhuma camada, e aqui a parte de edição que nós vamos ver também tranquilamente nas próximas aulas. Então, mostrei para vocês também como a gente adquire um arquivo Shapefile. Nós baixamos ontem do site do IBGE, www.ibge.gov.br.
baixamos dois arquivos, um dos limites dos estados e dos limites dos municípios. Então, na página principal do IBGE, na aba Geociências, eu clico aqui em Download. Na árvore de pastas, eu venho aqui em Organização do Território, Malhas Territoriais, Malhas Municipais, escolho o município de 2019, que é o mais recente. Eu tenho aqui Brasil BR e ele traz alguns arquivos, mesorregiões, microrregiões, os municípios, as regiões geográficas imediatas e intermediárias e as unidades da federação. Nós fizemos o download de unidade da federação, clicando aqui em cima, ele já vai direcionar para o download e você vai salvar dentro da pasta que você queira. Como eu já baixei aqui, eu não vou fazer esse processo, tá? E a mesma coisa, nós temos aqui embaixo o F, fizemos para os shapes de município do Pará. Na pasta PA, você tem o arquivo PA municípios, é só clicar aqui e ele faz o download. E depois você vai lá na pasta e descompacta ela para que a gente possa ter os arquivos. Então eu falei também que os arquivos shapefiles eles são constituídos por vários arquivos, no mínimo três. O .shp, que é onde estão armazenadas as geometrias, o .dbf, que é a base de dados, que a gente vai visualizar na tabela de atributos, e o .sgx, que faz o link entre as geometrias e a dbf, justamente para a gente ter uma recuperação desses dados de forma mais rápida, ok? Então, no mínimo, você precisa desses três, SHP, DBF e SHX. A gente pode ter vários outros, um deles é o PRJ, que vai armazenar as informações de referência espacial, e o CPG, que também é um arquivo de configuração de índice para realizar queries mais rapidamente, que nós vamos ver também isso lá no curso, ok? Então, nesse caso aqui, esses 5 arquivos formam um arquivo só. Para a gente poder abrir esse arquivo Shapefile lá no QGIS, a gente vai precisar, no mínimo, dos 3 arquivos, SHP, SHX e DBF, mas tem outras informações aqui. Sem o PRJ, a gente não tem referência espacial, então o PRJ também, quando ele está com referência espacial, ele é importante para que a gente possa ter essa referência espacial, ok? Então vamos voltar para o QGIS. Para a gente adicionar os arquivos que nós baixamos aqui dentro do QGIS, existem várias opções, né? Eu posso vir aqui nessa barra de ferramentas que é de gerenciamento de camadas, no primeiro ícone adicionar camada vetorial. Caso essa barra não esteja aparecendo para vocês, você pode vir aqui ao lado dessas barras de ferramentas, numa área que não tenha nenhum ícone, clicar com o botão direito ou contra botão e aqui na opção barra de ferramentas você marca gerenciar camadas. Se eu desmarcar, ó, ela some aqui do lado esquerdo. Então, ao clicar nela, marcando a caixinha, ela fica disponível aqui para o meu lado esquerdo. Então, nós podemos adicionar por aqui. Eu vou clicar aqui no primeiro ícone, adicionar a camada vetorial, porque o arquivo ele é vetorial. Ele me traz para essa outra janela, onde tem aqui a fonte base de vetores. Eu vou clicar em reticências e vou buscar na pasta onde estão armazenados os arquivos, que está na área de trabalho, curso QGIS. Vou adicionar primeiro o BR Unidade da Federação. Está dentro dessa pasta. E veja que aqui aparecem todos os arquivos que estão dentro da pasta. Quando você tem muitos arquivos que pode se confundir, você pode filtrar eles aqui nessa caixinha de tipo do arquivo, né? Está escrito todos os arquivos, você clica na setinha e aí você tem a lista de todos os formatos de arquivo que são possíveis de serem lidos e utilizados dentro do QGIS. E aqui são só os tipos vetoriais, ok? Então nós temos uma infinidade, né? Nós temos aqui o KML, KMZ lá do Google Earth. Nós temos aqui os AutoCAD, DXF, DWG. Deixa eu ver outro que é o GPX, que são e o GTC, que também são formatos dos arquivos. O GeoJSON, que é o formato Java, que é utilizado também. Tem o GeoSpatial PDF e uma infinidade. Então, nesse caso, como a gente sabe que são arquivos do tipo Shapefile, a gente vai escolher aqui tipo Shapefile. E aí ele vai mostrar somente os arquivos .shp. Então, isso na hora de
visualizar facilita bastante. Eu seleciono, clico em abrir, ele me traz para essa janela, clico em adicionar e se eu ver aqui no painel de camada, ele já trouxe o arquivo. Então, posso fechar aqui, clicando em Close. E aqui ele traz a visualização das geometrias do arquivo, tá? Veja que conforme eu passo o mouse pela view principal, aqui onde está escrito coordenada, aqui embaixo, vai variando os valores. Os valores que estão antes da vírgula são os valores de longitude. Os valores que estão depois da vírgula são os valores de latitude. Ambos estão negativos porque o sistema ele trabalha com o plano cartesiano x e y, onde no eixo x nós vamos ter as longitudes e no eixo y nós vamos ter as latitudes. Então, o que é o zero para as longitudes? É o meridiano de Greenwich. O que tiver a leste de Greenwich é positivo, o que tiver a oeste de Greenwich é negativo. E nas latitudes, o ponto zero é a linha do Equador. O que tiver a norte do Equador é positivo e o que tiver ao sul do Equador é negativo. Nesse caso, o Brasil ele está totalmente a oeste, então as longitudes serão sempre negativas. E em relação às latitudes, a maior parte do território está ao sul do Equador, então a maior parte também é negativa. Na porção que fica acima da linha do Equador, que são aqui as partes extremas do Amapá e de Roraima, você pode ver que o valor de latitude ficou positivo, justamente porque está ao norte da linha do Equador, certo? E também o software trabalha com graus decimais no caso de coordenadas geográficas. Nós comumente usamos graus, minutos e segundos em relatórios, em repasse de informação, nós utilizamos essa estrutura. Tantos graus, minutos, segundos, sul na latitude, oeste na longitude, mas para informar para o programa, ele vai trabalhar com graus decimais, certo? No sistema UTM são as coordenadas em metros direto, a gente só vai ter que informar o fuso, mas isso a gente vai explicar numa próxima aula, certo? Aqui também eu tenho a escala, que vai me indicar a relação de tamanho entre o objeto do desenho e o tamanho real dele. E aqui no final eu tenho o EPSG, que indica o sistema de referência, mas sobre isso eu vou explicar detalhadamente no outro momento, ok? Então, essa aqui é a view principal. Eu tenho aqui as nossas geometrias que representam os estados da federação no Brasil. E, como eu falei, todo arquivo Shapefile tem associado às geometrias uma tabela de atributos. Para visualizar a tabela de atributos, aqui na lista de camadas eu seleciono e posso, ou com o botão direito, clicar em abrir tabela de atributos, vir também nesse ícone aqui, que parece um formuláriozinho, ou também teclar F6 no teclado. Vou teclar F6 e aí ele abre também a tabela de atributos. Um momentinho aqui, ok? Então a tabela de atributos, cada linha da tabela vai corresponder a uma geometria. E aqui nós temos na vertical os campos, que são os dados que nós vamos atribuir justamente os valores referentes a cada geometria, ok? Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui uma linha do Maranhão, que é a linha 8. Quando eu seleciono aqui, já me retorna destacado no mapa a geometria que corresponde ao Maranhão. Então, nos campos que temos aqui nessa tabela, que são NMUF, que é o nome da unidade da federação, a sigla UF, que é a sigla da unidade de federação, e o NM da região, que é o nome da região onde ela está inserida, de acordo com a classificação do IBGE, nós temos os valores atribuídos para esses dados referentes a esta geometria. Então, o nome é Maranhão, a sigla é MA e a região Nordeste. Então, a tabela de atributos, com as informações que nós temos, é possível fazer as análises espaciais de acordo com as informações que nós temos aqui. Como, por exemplo, se eu quisesse
fazer a seleção ou visualizar quais dessas geometrias correspondem a todos os estados do sul do Brasil. Então eu tenho aqui no campo nome região, vou clicar para ele fazer uma ordenação. E aqui procurando eu tenho, olha, os três últimos aqui correspondem à região sul. Então eu vou selecionar as linhas, clico e seguro o Shift no teclado. E ele seleciona as três e eu consigo visualizar no mapa quais são as geometrias que correspondem à região sul do Brasil. Então, a população da tabela de atributos era de fundamental importância para que a gente consiga realizar análises espaciais mais completas e também mais complexas a partir justamente dessas informações que estão aqui, ok? Então eu vou limpar aqui a seleção para a gente visualizar e vou adicionar agora o outro shape de PA município. Só que agora eu vou aqui pelo painel de navegação. Então eu sei que o meu arquivo está aqui dentro de C, que aqui você visualiza os discos do seu computador, né? Eu tenho C, D, E, F, G, porque são várias partições que estão aqui dentro. Eu sei que o meu arquivo está dentro de C, Users, Addison, Desktop, Curso QGIS, e no caso o de municípios está dentro da pasta PA Municípios. Então, vai aparecer aqui todos os arquivos que forem possíveis de serem acessados pelo QGIS, certo? Então está aqui PA Municípios 2019.chp, é o arquivo que nos interessa. Eu posso clicar com o botão direito em cima dele e adicionar a camada ao projeto, ou eu posso simplesmente clicar e segurar e trazer para cá das camadas e eu já consigo visualizar esse arquivo aqui, certo? É importante frisar que a ordem como forem inseridas as camadas aqui é como eu vou conseguir visualizar elas umas sobre as outras de acordo com como elas estejam aqui. Como PA Municípios é menos extenso e BRUF é mais extenso geograficamente, eu consigo ver claramente PA Municípios. Mas se eu passar PA Municípios aqui para baixo, eu não consigo visualizar porque ele está aqui embaixo. E BRUF sendo mais extenso, ele acaba cobrindo o PA Municípios, ok? Então vou inverter aqui. Então nós temos essa visualização. Da mesma forma que se eu abrir a tabela de atributos aqui, eu vou visualizar as informações que eu tenho aqui. Além disso, eu posso também adicionar novos campos e atribuir os valores para cada geometria correspondente. E também, caso eu tenha uma outra planilha solta, uma planilha do Excel comum, e quiser trazer as informações que estão nela e juntar com o shapefile que está aqui, eu posso fazer essa junção também dessa tabela solta com a tabela de atributos do arquivo shapefile, certo? E também nós vimos a questão da simbologia. Nós temos as cores aqui marronzinho para os estados brasileiros e essa cor mais cinza para os municípios paraenses. Então, para a gente mudar, eu posso clicar duas vezes aqui em cima da camada, que vai abrir a parte das propriedades, já destaca a simbologia. Nós vamos ter vários métodos de apresentar a simbologia, mas nós vamos ter uma aula específica para isso. E por enquanto eu só quero mostrar aqui como a gente pode mudar a cor, que está aqui a cor, né? Essa barra, eu clico aqui e já me direciona para essa roda de cores. Eu tenho várias opções de escolher a cor, tá? Uma delas é essa barra, eu posso clicar aqui também, posso clicar aqui, né? Posso escolher uma cor aleatória, tá? Vou clicar aqui em vermelho, ok? Clicar em ok e aí mudou a cor aqui dos municípios paraenses. A mesma coisa eu posso fazer para os estados brasileiros, tá? Ficar um tom mais amarelado aqui. Ok? Certo? E também falei sobre a ferramenta de informação, que é identificar feições. Você clica, por exemplo, eu quero identificar as feições aqui da BRUF, certo? Aí eu clico aqui no I, eu quero saber informações dessa geometria aqui, ok? Então, na lista de camadas, seleciono BRUF, com a ferramenta de identificar feições, eu clico em cima dela. Aí, vai me retornar
os valores que estão lá na tabela de atributos. Então, o código da UF é 50, é o Mato Grosso do Sul, cuja sigla é MS e o nome da região é Centro-Oeste. Ok? E da mesma forma para o outro arquivo, vou dar um zoom aqui. Você pode usar as ferramentas de zoom se o seu mouse tem aquela rodinha no meio. Se você roda para frente, ele aproxima, se roda para trás, ele afasta. Se você aperta a roda do mouse e segura, você pode fazer o arraste da visualização, ok? Então eu vou dar uma aproximação aqui. Quero saber as informações dessa geometria. Que município é esse aqui? Então seleciono PA municípios, venho com identificar feições e clico em cima dela. Aí me retorna que é o município de Altamira, certo? Aí tem um código, a sigla e ele me dá a área aqui em quilômetros quadrados, ok? Então às vezes você precisa só usar o sistema de informações geográficas para consultar uma informação, não necessariamente fazer o mapa, mas às vezes só para fazer uma informação, prestar uma informação no relatório, algo assim. Então a gente pode também fazer consultas à base cartográfica, a gente chama, usando essa ferramenta aqui, sem precisar fazer o mapa, elaborar o mapa e tal, ok? No mais, também falei sobre a ferramenta de medição, que é essa reguinha aqui, onde eu utilizando ela, no caso aqui está para a área, né? Eu tenho aqui a linha, que eu posso medir duas distâncias no mapa. Clico numa área e depois clico na outra, ele vai me informar a distância. Se eu clicar com o botão direito, vou clicar aqui uma vez e clicar duas vezes, clico uma vez, clico de novo e clico no botão direito para encerrar e me dar a distância. Eu posso escolher em metros, quilômetros e várias opções. E também tem a opção de área. Deixa eu mudar aqui para cartesiano. É porque a caixinha não está aparecendo direito, mas deixa eu ver aqui. Em hectares. Então, vou clicar uma área aqui. E ele me deu o valor aqui, tá? Ela não é 798, ela é um pouco mais aqui. Deixa eu só ver quanto é que ela é. Bloco de notas. Era 12.798 hectares, é porque na caixinha não está aparecendo o restante aqui. Mas você pode selecionar e copiar e colar numa outra. Tá? Também pode aumentar aqui, né, que a gente consegue visualizar melhor, né? Então você clica, né, fazendo um polígono. No último canto você clica e depois clica com o botão direito, aí ele para a edição e você consegue ler aqui o valor hectare. Também é uma ferramenta importante quando você quer só fazer uma consulta, sem precisar gerar o cálculo de área para cada geometria, etc. Ok? Então, a princípio era isso, foi isso que nós é, vimos na aula passada e a partir de agora a gente vai seguir nas outras atividades, ok? Então é isso, obrigado, até mais.